Eu sou a Sila, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, castanho escuro, tenho uma franjinha bem curtinha. Eu tô aqui no meu estúdio home office. Eu tô com uma blusa azul e begezinha, assim, com uma padronagem de tricô. Atrás de mim tem alguns quadros com letterings e uma estante de livros e uma mapoteca. Então, acho que basicamente esse é o meu ambiente. É isso? Posso seguir? Como é que é? Compartilhar? Posso seguir aqui, Nard, Tony? Imagino que sim, né? Então, vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou olhar para o lado aqui de vez em quando, porque eu quero ver como que é a coisa, como que vocês estão me vendo. Esse é o nome da minha palestra, Caminante no hay camino. É uma frase de um poema do Antônio Machado, que é um poeta espanhol, e é um poema que me acompanha há muito tempo. Eu gosto muito dessa frase porque ela dá importância para o processo, né, para a trajetória, e não para nenhum fim. Ou seja, não existe muito método, não tem caminho. O importante é a caminhada. Desculpem que eu vou tomar uma água, porque eu tô meio com a garganta arranhando. Ao longo da apresentação, vou ter que fazer isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando no Diatipo. Eu já falei algumas vezes em diatipos presenciais, e para mim é uma honra muito grande fazer parte desse grupo tão diverso, do Diatipo X Gráfica Amazônica. Para mim, significa muito falar no diatipo. Eu faço parte da comunidade tipográfica brasileira faz exatamente 10 anos. Foi em 2011 que eu fiz o meu primeiro diatipo. Eu participei como convidada e fiz o meu primeiro workshop de lettering com o Ken Barber. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre processo e referências. Em geral, as minhas palestras, elas não falam de um projeto em específico e falam da fase que eu estou nessa caminhada profissional, digamos. Eu trabalho com projetos nos quais as letras têm um papel de protagonismo, tem um papel fundamental, né? Então, com letterings dos mais diversos tipos, trabalho nessa interseção de lettering com ilustração também, isso me interessa bastante. Aqui são alguns exemplos de capas de revista, aqui algumas capas de livro, que tem bem essa pegada lettering ilustrado. Esses livros são para jovens leitores. Aqui uma pegada de lettering mais inspirado em caligrafia black letter. E me interessa bastante caminhar nessas linguagens visuais diferentes, né? Aqui, por exemplo, mais capas de livro, eu faço bastante capa de livro, como vocês podem ver. Então, é que tanto um lettering mais geométrico, minimalista, quanto um lettering mais ilustrado, com mais exploração de cor. Eu gosto muito de fazer essa exploração de linguagens, mas eu sei que tem algo só meu, que permeia tudo isso, né? Então, por mais que eu queira sair de mim mesma, eu não consigo, mas me interessa ter um escopo grande de linguagens visuais. Além de livro, eu também trabalho com projetos de identidade visual. Recentemente, eu fiz o redesign do logo Sococo e também alguns letterings para as embalagens. Para quem quiser ver mais, está publicado no meu site. Esses são os letterings script que eu fiz para as embalagens. Quem sabe, em breve teremos uma fonte, veremos. E também eu gosto muito dessas composições de lettering ilustrado, que são mais leves, que não são tão calcadas em regras
tipo caligráficas, em que as letras assumem mais o papel de imagem e que tem assim esse molejo, né? Essa e essa são composições que eu fiz recentemente para a editora MOL. E aqui é um projeto digital, de lettering digital para sticker, que eu fiz para um aplicativo do Google, já faz uns anos. E também tem um braço do meu trabalho, que é mais... O feito à mão permeia tudo também, né? Mas aqui nesse caso, o feito à mão é um pouquinho mais óbvio, que são murais, pintados à mão. Esse é o mural Per Happiness, que eu pintei com a minha querida amiga Cristina Pagnoncelli. Para quem não conhece, procura o trabalho dela também, que é muito legal. Deixa eu tirar meu cursor aqui, que acho que vocês estão vendo. Com Criatipos, que sou eu, a Cris, o Jackson Alves e o Edwilson Coan, a gente pintou alguns murais aí ao longo dos anos. Esse mural teve a produção do queridíssimo Henrique Nardi, que nos vê e nos organiza, e foram processos muito legais, esses dos murais que eu pintei em conjunto. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dos murais que eu pintei sozinha. Um pouquinho de contexto, agora que vocês já viram um pouco do meu trabalho. Eu sou de Curitiba. Curitiba, para quem não sabe, é uma palavra que vem das línguas tupi, mais especificamente do tupi-guarani, que quer dizer pinheiral, terra de muitos pinheiros. Mas, apesar de eu ser de Curitiba, eu também sou de muitas partes, né? Porque isso é uma coisa que eu venho refletindo muito ultimamente, no sentido de que ser brasileiro é uma mistura de culturas tão complexa, e eu acho que isso acaba transparecendo em tudo que a gente faz, né? Principalmente no visual. Então, eu sou de Curitiba, mas a minha mãe é de família italiana-portuguesa, e o meu pai é de Itararé. Itararé é outra palavra, interior de São Paulo, outra palavra do Tupi-Guarani, quer dizer pedra que a água do rio cavou. E eu cresci com meu pai falando que a gente era bugre. Ele falava, a gente é bugre, minha família é bugre, e eu tomava isso, era um jeito muito carinhoso dele de falar. E depois eu descobri que bugre também era falado de um jeito pejorativo para os índios. Eu não entendi isso muito bem, mas depois pesquisando, eu gosto muito de etimologia, eu vi que a palavra bugre vem do francês e significa herético, herege, né? Ser que foge das regras do cristianismo. Pois bem, então eu sou bugre. E eu acho que ultimamente eu estou numa reflexão muito profunda sobre as minhas origens, do que eu sou feita, e a gente está nessa discussão, né? Acho que a discussão de cor, de cultura está muito presente ultimamente. A gente viu isso já em várias palestras que antes das minhas, no período da manhã, da Flávia, da B. Então, eu ando refletindo muito sobre isso, porque as pessoas têm me dito que o meu trabalho é super colorido, super latino-americano, também porque eu trabalho bastante para fora, então eu tenho esse olhar de fora, né, que sempre tem uma perspectiva, tem um viés específico. Então, isso me faz refletir bastante sobre as minhas referências. Passando um pouquinho aqui pelas minhas referências, vou falar bem brevemente, mostrar poucas coisas, porque também não tem muito tempo, mas eu investigando, né, o que foram essas bases do que eu fui construindo a minha linguagem visual, eu me formei em design gráfico na UFPR. Depois de me formar, eu passei um tempo em Barcelona e depois um tempinho em Nova York, estudando ilustração e tipografia. E eu tive muita influência de fora também. Aqui algumas referências que eu vou mostrar que foram bem proeminentes na minha caminhada. Milton Glaser, Herb Lubalin e a sua equipe, né? Tom Carnazzi, Tony de Espinha, a maravilhosa Paula Scher, a Louise Fili. Elas são grandes influências para mim no sentido de mulheres pioneiras na indústria, principalmente, por exemplo, a Louise Fili, na Nova York dos anos 80, a indústria completamente dominada por homens,
e ela foi abrir o seu próprio estúdio. Então, ela é uma grande referência para mim. O John Alcorn é uma outra influência bem grande de lettering e ilustração. E aqui, só para mostrar algumas breves influências que eu tive ao longo dos anos. Mas na volta desses períodos que eu passei fora, eu refleti muito sobre as referências brasileiras que eu tinha, desde muito jovem. Desde a época da faculdade, como a Bea Feitler, que é uma referência muito grande de mulher designer brasileira. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o trabalho dela, todo mundo que trabalha com design, e não é bem assim. Então, Bea Feitler, se você não conhece, pesquise. Aqui umas imagens da revista Senhor, e as capas do Fernando Sabino, que ela fez. Acho que também essa influência dessa linguagem bem tropicalista, Rogério Duarte, está bem presente para mim. Essa capa icônica do Caetano Veloso. E daí é engraçado que aqui a gente vê, por exemplo, uma influência Art Nouveau, né? E aqui na minha próxima referência, que é o J. Carlos, tem muita influência Art Deco. Então, acaba que as influências vão e vêm, né? Se alimentam, eles se alimentaram de fora, a gente se alimenta daqui, e acaba gerando um tudão, que é o campo de referências que cada um tem. E eu acho que é bem interessante pensar nisso e fazer essa investigação do que é esse tudão que faz sentido para você. O J. Carlos é uma grande referência, eu tive a sorte de ter contato desde muito jovem, muito pequena, porque quando eu era criança eu era super rata de sebo, então eu tive bastante sorte nesse sentido, de ter boas referências gráficas desde criança. Sem querer puxar o saco da Fernanda Martins, mas ela é maravilhosa. E eu acho que foi ela é uma grande pesquisadora, uma das organizadoras do Diatipo, dessa edição, para quem não sabe. E ela tem esse projeto que se chama Letras que Flutuam. Essa é uma foto da Fernanda apresentando o projeto em 2015 na Tipi, que foi quando eu conheci o projeto. Aliás, eu conhecia já um pouquinho antes, mas ali que eu conheci um pouco mais. E sempre que eu posso, eu falo sobre esse projeto, porque ele me influencia bastante também. Eu acho que são referências visuais muito ricas, dessas letras amazônicas. Inclusive, no meu curso da doméstica, eu mostro essa imagem e falo um pouco sobre ela. E, além das letras amazônicas, desde pequena eu sempre tive a cultura latino-americana como um todo muito próxima, principalmente boliviana e argentina, porque a gente tinha muitos amigos muito próximos, de bolivianos e argentinos, a gente ia em festas, então isso esteve muito presente na minha cultura desde sempre. Agradeço ao amigo Guige Visari, que me concedeu essas fotos da super pesquisa que ele tem de letras populares. A Satsuki também me ajudou, tem umas fotos dela. Então, acho que essa produção gráfica latino-americana sempre teve no meu mapa mental de referências e sempre me inspirou muito. E agora eu estou olhando talvez com um pouquinho mais de cuidado para isso, agora que eu estou nesse momento dessa investigação. Então, essas são algumas referências que eu fui colecionando ao longo dos anos, biblioteca bem grande de referências de letras populares. E eu acho que beber dessa sabedoria popular, empírica, cheia de vida, isso me traz um frescor grande no meu trabalho. Isso continua me inspirando sempre. Aqui mais algumas imagens de letras urbanas, mais do rolê picho, grafite, que também me inspira muito, e eu acho que faz um link com o projeto que eu vou mostrar em seguida, que é acho que é uma ligação visual, assim, um pouquinho mais clara. Em 2019, eu fiz esse mural, é um dos murais que eu pintei sozinha. Então, se naqueles murais com o criatipos, eles eram mais figurativos, as interações de lettering com ilustração eram mais
eram mais figurativas mesmo, talvez essa seja a palavra. Aqui nesse caso, eu acho que de uns anos para cá, eu tô numa outra, em outro passo nesse caminhar, que é de desconstruir um pouco e de tratar dessas interações de letras e formas mais orgânicas, formas de cor mais abstratas, mais fluidas, e eu acho que também o lance de explorar umas formas de letras talvez um pouquinho mais inusitadas ou de referências misturadas. Eu acho que isso vem muito, é uma influência muito da arte urbana. Então, esse daqui foi um dos casos. Eu escolhi um pouquinho do contexto desse mural. Era um festival de murais exclusivo de mulheres, feito por mulheres, todos os murais pintados, tudo organizado por mulheres, em San Diego, na Califórnia. E sempre que eu posso, eu também levo um pouco da minha cultura, né? Então, eu quis fazer uma palavra que para a gente é super óbvia, mas ao mesmo tempo é uma palavra que tem uma poesia, né? Ela é tão bonita e ela tem tanto significado. Então, eu quis pintar essa palavra, aí tem uma breve descrição, dá para ver ali, ó, aqui que eu pintei do ladinho do mural, uma explicação do termo, digamos. E nesse processo da pintura desse mural, foi muito legal, assim, eu era a única mulher latino-americana, e eu vi o quão diferente eram as experiências minhas como artista de mural latino-americana e das outras mulheres, que eram do norte global. Uma delas era da Austrália, mas a Austrália também é um outro mundo, uma outra experiência diferente da Latinoamérica ou da África, né? Então, foi um processo bem interessante, sobre o qual eu não vou me delongar aqui, mas eu percebi muito, me fez refletir muito sobre de onde eu estava vindo, né? Qual era essa minha herança cultural como mulher latino-americana. Ainda nessa linha dessa nova linguagem, né, de interação, de formas, de cor com as letras, esse é um projeto que foi super importante para mim também nos últimos anos. Eu fiz, esses 2 murais foram logo antes da pandemia, e esse foi um projeto aqui da prefeitura de Curitiba, junto com as cooperativas do Paraná, em que eu e mais outros artistas, a gente ia nas escolas municipais da periferia de Curitiba. E tinha um projeto das cooperativas para, enfim, todo um projeto educacional e artístico bem extenso, e uma das partes do projeto era pintar esse mural colaborativo, e a ideia era sempre, né, ensinar sobre cooperação e falar sobre arte para essas crianças que vinham de realidades sociais difíceis. Então, foi um projeto super, super emocionante para mim. As crianças vinham, a ideia, né, por trás do mural é que elas vinham e pintavam uma partezinha pequena do mural. A parte era pequena porque cada mural teve cerca de 200 crianças. Então, dá para imaginar o caos também que foi organizar essas 200 crianças. Mas foi um projeto muito legal, foi super gratificante poder dividir esse momento com as crianças e inspirar elas, assim, uma coisa que não tem preço. Esse foi o resultado do primeiro mural. E as palavras também, né, que eu pintei, respeito, nesse caso, elas dizem bastante sobre o conteúdo que eu queria conversar com as crianças. Esse é o segundo mural em outra escola. E foi muito lindo de ver a entrega que as crianças têm para a arte e a participação que elas tiveram. Elas abriam mão do recreio para ficar me vendo e conversando comigo, super interessadas. Foi um processo realmente muito lindo. Esse é o resultado do segundo mural, coletividade. E
esse projeto é um daqueles que acho que vai ficar ressonando comigo por bastante tempo, tanto por todo o processo com as crianças, quanto pela parte formal, assim, da linguagem visual, que eu acho que é algo que traduz bastante esse momento que eu estou passando como artista. E por último, vou falar um pouquinho mais extensamente sobre esse projeto, que é o Fuerza Hermana. Esse projeto eu fiz para o Dia Internacional da Mulher, numa campanha para o Centro Cultural Recoleta, em Buenos Aires. Eles sempre chamam uma mulher para participar e fazer todo o visual da campanha, e a linhagem dos últimos anos foi incrível. Primeiro foi a Eugênia Mello, que é uma ilustradora maravilhosa, depois a Jane Arabena, da Jane Guige, que é uma amiga calígrafa incrível. Depois fui eu, que foi a única não argentina até agora a participar, e esse ano agora foi a Fer Cosi, que é maravilhosa também, ela teve no Dia Tipo 2019. Então, é muito lindo fazer parte dessa linhagem. Eu fui a primeira mulher não argentina que eles chamaram para participar, então fiquei super honrada com isso. Eu vou contar um pouquinho do processo, assim, por trás desse projeto, porque foi um projeto bem grande. Eu acho que algumas pessoas me perguntam bastante sobre o processo, acho que ficam um pouco curiosas para ver esses bastidores, então vou mostrar um pouquinho. A inspiração do Fuerza Hermana foi eu junto com o diretor de arte, né, a gente trabalhou juntos na criação da linguagem, e a inspiração eram esses pôsteres de protesto feminista dos anos 70. Então a gente queria ter uma pegada assim bem forte visualmente, vernacular, essa coisa do vernacular do feito à mão, né, que eram esses posters desse momento. E trabalhar com tipografia e ilustração em conjunto. Aqui são algumas imagens dos primeiros estudos de linguagem, que a gente passou por algumas partes que achou que não era o caso. Por exemplo, aqui estava uma linguagem muito editorial, não era bem o que a gente queria. Aqui já começa a ficar, né, essa coisa com uma linguagem mais forte, mais gestual, mas ainda não está lá, porque ainda não tinha identidade da mulher latino-americana, que era uma coisa que a gente queria bastante trazer. Aí aqui foi no momento que eu saí da minha zona de conforto, que é um tipo de ilustração mais simples, digamos, né, como a gente vê aqui, e vou para um estilo de ilustração um pouco mais realista, ainda que tenha, né, a sua linguagem bem gráfica. Então eu saí super da minha zona de conforto, mas no fim o processo foi incrível, assim, o resultado eu acho que foi algo que nem eu mesma esperava, e foi super gratificante ver tudo isso acontecendo. Então aqui a gente começou a se aproximar mais desse visual que representasse a mulher latino-americana como a gente queria, ainda pensando, né, sobre o estilo do lettering. Aqui são alguns testes de forma de letras e de paleta, a paleta aqui ainda estava muito fria, e esse foi o conceito final da campanha, em que a gente quis uma paleta um pouco mais quente, mas que fosse forte. A cara das mulheres é uma cara séria, né? Ao mesmo tempo, a gente não queria que fosse aquela cara brava, mas que fosse uma cara séria, empoderada, que elas estivessem se apoiando, se abraçando, e que trouxesse esse conceito. O Fuerza Hermana tem um conceito duplo, que é falar que a força em si é humana, né, é hermana, ou seja, é uma força irmã que está abraçando, e como uma expressão de encorajamento, força hermana, né, vamos lá. Então, toda a nossa ideia visual do conjunto foi trazer esse conceito duplo. Essa peça da direita é o cartaz final, a peça da esquerda foi usada em outras diversas peças, essa boca que grita Fuerza Hermana. Essa daqui é uma imagem do cartaz que teve uma tiragem enorme, muito grande, não lembro muito bem quantos, e foi distribuído de graça. Então
é super gratificante ver esse cartaz na casa de milhares de mulheres, principalmente na Argentina, mas também em outras partes. Esse aqui é o processo de pintura do mural, que foi pintado por um coletivo chamado Rojo Vivo, que são incríveis. Acho que foi bem difícil para eles reproduzir essas pinceladas no mural, mas eles mandaram muito bem. E eles me levaram para lá para a inauguração da campanha, foi muito legal. Eu adoro essa foto da direita ali, que são as meninas reproduzindo a pose das mulheres no mural. Então foi super emocionante ver todo mundo interagindo, o jeito que as mulheres interagiram com o mural, e a campanha toda do Fuerza Hermana foi super linda, feminista, com shows, oficinas, rodas de conversa. Aqui nessa roda sou eu, a Jane, que está ali com o microfone, e a Fer Cosi, falando sobre ser mulher no mundo da tipografia. E o último projeto que eu vou mostrar, eu sei que já são 1h29, mas eu acho que eu comecei um pouquinho depois, né? Então espero ter mais Só para a gente ter tempo de fazer as perguntas. Tá, mas eu preciso de mais uns 3 minutos. Então, aqui falando também sobre essa exploração de linguagens e essa sedimentação de referências, esse foi um projeto que eu fiz esse ano, começou com 36 Days of Type, e fala, né, sobre essas formas que dançam, esse movimento de cores, de formas orgânicas, e eu acho que em um momento que eu estava fazendo isso ressonou bastante com as pessoas, o público reagiu de uma forma bem legal, e eu acho que é esse encontro, assim, quando você investiga as tuas referências e parte desse micro-universo, ele acaba ressonando e atingindo o macro. Então, nesse momento, eu pensei, opa, vê lá, eu acho que eu posso levar isso além, acho que esse projeto pode se transformar em outra coisa. Eu desenvolvi o alfabeto inteiro e os numerais. Eu acho legal de observar, assim, quando você tira, coloca sobre o fundo preto, né, ficam formas coloridas quase ilegíveis. Também fiz alguns glifos extras e também quero anunciar aqui brevemente que teremos um lançamento pela Naipe, no Naipe Drops. Então, é uma color fonte que o Álvaro está me ajudando e em breve isso aí vai estar à solta no mundo. Então, é isso, assim, o que eu queria comentar é esse destino sutil, mas inexorável da caminhada, né, que é a busca de si mesma, que sempre permeia meu trabalho, e Oxalá, Saravá, eu tenha a coragem necessária para seguir, dando forma ao meu estúdio, que agora tem mais uma integrante maravilhosa, caso as pessoas ainda não saibam, a Aline Kaori, agora faz parte do estúdio junto comigo e tem sido maravilhoso para mim, porque também tem me permitido dar mais atenção para esses outros projetos, né? Não ficar tão sempre na demanda de cliente e ter esse crescimento de linguagem também. E a Aline é a pessoa, quem não conhece o trabalho dela também, por favor, pesquise, mas é uma pessoa que tem características, esse encontro de lettering, ilustração, caligrafia, tipografia, design gráfico, que para mim faz muito sentido. Então, acho que foi um encontro muito feliz, assim, está sendo um processo muito legal. Eu termino assim normalmente a minha palestra, mas antes eu gostaria de fazer um breve jabá, falando do meu curso da doméstica. Tirem print dessa tela para quem possa interessar. Esse é o link do meu curso de introdução ao lettering autoral e esse dali é um cupom de desconto. Então, inscrevam-se. E, voltando ao início da palestra, completando o círculo, quero deixar essa mensagem, né, que não importa o caminho, ou seja, que não existe caminho, que o importante é seguir caminhando, que o buscar a sua própria linguagem é esse caminho, né, e que não existe muito bem como fabricar um estilo, é uma coisa que as pessoas me perguntam muito sobre estilo.
Eu acho que não é uma questão de criar um estilo, é uma questão de investigar quais são as suas referências, qual que é o seu estilo, e eu pretendo continuar ocupando esses espaços e inspirando outras pessoas para que elas possam fazer a mesma coisa com as suas próprias referências. Também sabendo que toda essa sedimentação de referências vem com o tempo. Então, trabalha e confia. E aqui são meus links para quem quiser me acompanhar, meu site, redes sociais. E é isso. Muito obrigada. Pronto. Perguntas. Eu vi que tem pergunta aí no chat. Vou parar a tela aqui. A Cristina está perguntando se esses estudos para a força humana foram todos feitos no iPad. E como foi a finalização? Força Humana. Peraí que agora estou com duas telas. Cris, foram feitos no iPad. Sim, isso tudo que eu mostrei foi feito no iPad. Alguns estudos foram feitos a lápis antes, mas para a gente nesse processo era importante já ter uma ideia de cor. Então, para isso, o iPad ajuda muito. Tem a pergunta da Júlia Cordeiro. Onde você costuma fazer os seus rascunhos, normalmente? Júlia, eu normalmente começo à mão, com lápis e papel, em miniatura mesmo, bem pequenininho. Então, normalmente eu faço uns estudos de composição super breves com lápis e depois eu já vou para o iPad, quando é para começar a detalhar mais o corpo das letras, o estilo de ilustração. Eu vou rapidamente para o iPad, eu acho que é uma ferramenta que agiliza muito, né? Permite que a gente reposicione os elementos, gire. Então, normalmente esse é o meu processo.